Olá! Olha que alegria que nós estamos aqui. Sabe por quê? Porque a gente pode conversar com você. E o nosso programa, ele é voltado para isso. Papo de Mãe que Ora. A TV Evangelizar leva até você o papo de algumas mães que têm buscado a conversão. E o nosso papo de hoje vai ser a gente falar sobre os testemunhos, os próprios testemunhos, os testemunhos de outras pessoas e você também. Eu tenho certeza que aí do sofá ou junto das panelas você está lembrando de alguém que foi convertido ou que você participou disso. Mas antes, a gente sempre tem o exemplo da mãe. E nós começamos intercedendo pelos nossos filhos. E quem melhor para ser a nossa intercessora com o seu filho? A Saletinha. Vamos lá rezar por ela? Vai colocando mesmo, mãe. Coloca a mão no seu coração e vai entregando. Quantas vezes nós temos o nosso impossível? Eu estou aqui pensando nesse momento, qual é o meu impossível? E te peço, mãe, passa na frente. Então vamos lá. Lembrai-vos, ó Nossa Senhora de La Salete, das lágrimas que derramastes por nós no Calvário. Lembrai-vos também dos cuidados que sem cessar tendes por vosso povo, a fim de que em nome de Cristo se deixe reconciliar com Deus. E vede se depois de tanto terdes feito por vossos filhos, podeis agora abandoná-los. Reconfortados por vossa ternura, ó Mãe, eis-nos aqui suplicantes, apesar de nossa infidelidade e ingratidão. Não rejeiteis nossa oração, ó Virgem Reconciliadora, mas volvei nosso coração para o vosso Filho. Alcançai-nos a graça de amar Jesus acima de tudo e de vos consolar por uma vida de doação, para a glória de Deus e o amor dos nossos irmãos. Amém. Nossa Senhora de La Salete, reconciliadora dos pecadores, rogai sem cessar por nós que recorremos a vós. Como o programa hoje é Mãe, testemunho e exemplo de conversão, nós vamos começar na palavra. Por quê? Porque São Paulo, na sua caminhada, ele gostava muito de Timóteo. Ele tinha Timóteo como um filho do coração. E ele vai ressaltar algo muito importante, a herança espiritual que Timóteo recebeu. Ele vai dizer o seguinte, em 2ª carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 5. Recordo-me também da fé sincera que há em ti, fé que habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e que certamente habita também em ti. Quando a gente fala em testemunho, a gente fala muito dessa herança. Por quê? Porque muitas vezes a fé é passada de pai ou mãe para filho. Mas também tem algumas famílias que não têm essa herança. A gente acaba sendo o primeiro a começar uma nova herança. Mas quando a gente tem isso, olha o que São Paulo nos chama a atenção. Enchei-me da fé que em ti habitou primeiro. E aí, mãe, será que essa fé já habita em você? Se habita em você, qual é o exemplo que nós temos para dar? A Aline vai falar com a gente, porque a Aline tem o exemplo da avó, da mãe, mas na vida do seu irmão, quem foi a pessoa em que a fé habitou para depois... Eu tinha falado que Deus é muito interessante, né? Ele vai fazer umas pegadinhas com a vida das pessoas perto da gente, né? E diz que santo de casa não faz muito milagre, né?
Então, no começo do grupo, eu ia e entregava, porque a gente teve essa família bem cristã mesmo, a gente teve, era missa de domingo sempre, mas quem trouxe meu irmão, estou pensando aqui, foi a minha sobrinha. Quando ela entrou para a catequese e que começou a chamar o pai para voltar para a missa. Porque tinha que ir, né? Tinha aquele caderninho que meio que chamava os pais para a missa de novo. E disso ele foi se transformando e hoje eu vejo uma grande fé no Gustavo. Hoje ele faz de liturgia diária, ele administra domingo, toda a família vai para a igreja, ele tem vontade de aprender cada vez mais, ele é interessado pela palavra de Deus. E você vê que assim, começou a gente trazendo um grupo de mães, mas teve que vir uma criança para trazer esse espírito forte para dentro da casa dele, né? E hoje tem a pequenininha que fez primeiro comunhão agora também, que a gente fala que é a Carolinha mora ali da família, sabe? É muito bonitinho. É verdade, porque essa criança, ela trouxe algo que já existia, Sim. Só estava adormecido. Isso. Então, isso é importante, porque muitas vezes as mães questionam pra gente, falam assim, mas eu ensino meus filhos adultos agora, não querem isso mais. Não se preocupe, mãe, se você plantou, alguém uma hora vai despertar isso, vai dar aquele clique e a pessoa retoma aquilo que foi plantado, porque primeiro a fé habitou em ti. E é interessante porque aqui ele fala da tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, porque às vezes é na avó, às vezes é na mãe, ou às vezes é em quem, Cris? Eu vou te contar aqui um testemunho lindo, que é da minha irmã. E que ela estava no hospital com a minha sobrinha, com 3 meses de vida, e ela estava em coma, com uma broncoaspiração seríssima. E você e mamãe foram portadoras, né? Minha irmã, na época, ela não frequentava, né, a igreja e tal, falou assim, vamos batizar na UTI. E vocês levaram o padre lá para batizar. E nesse momento, após o batismo lá dentro, né, minha irmã, o marido e o padre, a minha sobrinha, ela respondeu, ela reagiu. E a partir daí, isso, né, foi uma conversão, né, no coração do meu cunhado, da minha irmã, e aí eles foram catequizando as filhas devagarinho, né? E a gente vê o fruto, você vê que é com uma luta, com uma doença, né? Que é uma doença de um filho, uma dor tamanha essa, veio a graça da conversão da família, da criação da família, das 3 crianças em Deus. Então, assim, todas as 3 crianças, desde pequena, já foram educadas a fazerem orações, a irem para missas desde pequena, fizeram a primeira Eucaristia agora juntas, né? Minha irmã agora está, né, servindo no movimento de mães, então ela está com o coração, assim, aberto ao serviço, né? Serve com a gente. Então, você vê que as coisas vão se transformando, eles estão juntos no encontro de casais. Então, muitas vezes é através de uma dor que vem a graça, através de uma dor que vem uma conversão e de uma família inteira. E é interessante aqui que sem programação nós estamos lembrando que a gente pensou muito em testemunho de mãe para filho. E a gente está vendo que muito filho chama mãe, porque independe da idade. Tem menino que chama mãe com 5 anos e tem menino que de 30, 40 e 50 anos. E eu estava no encontro e eu achei muito bonito que o menino ia para a catequese e via o grupo de mães. E à medida que ele via, ele começou a chamar, mãe, você precisa de fazer parte disso. E no encontro ele estava a mãe e o filho em Rondônia. Eu achei aquilo tão lindo e alguém chegou no meu ouvido e falou, tia, dá um abraço nessa criança porque ele está feliz porque a mãe dele está aqui. Mas além do testemunho, Ju também tem um para partilhar, né, Ju? Eu tenho um testemunho de uma mãe que participa do nosso grupo de mães. A nossa caminhada começou em 2019 e lá naquele início, essa mãe recorda que ela participava dos encontros semanais e aquilo foi enchendo a vida dela de Jesus. Mas ela não era batizada e ela, numa sequência de encontros, Deus foi tocando até que um dia uma mãe foi falar sobre a Eucaristia.
E nesse dia ela falou, eu acho que Jesus quer que eu esteja lá com ele. E mesmo assim, ainda teve uma dúvida, sendo que no próximo encontro, na semana seguinte, uma outra mãe veio e falou assim, ele espera por você. E disse que aquilo foi algo assim, a resposta que ela precisava. E daí, a partir desse momento, ela foi atrás de fazer as aulas de catequese de adulto, fez a sua primeira Eucaristia, fez agora a sua crisma e está seguindo lindamente nesse caminho. E tudo por ter sido tocada pelo movimento. Então, eu vejo assim, muitas vezes a gente fala assim, a gente tem que sair em missão. E, às vezes, do nosso ladinho, já tem aquela pessoa que você toca e que vai ser abençoada com algo tão íntimo, que é você poder receber a Eucaristia e ter Jesus contigo. Verdade. E aí, vamos refletir, né, sobre o tema agora invertido, porque a gente falou de filho, testemunho e exemplo de conversão. E aí a gente começa a ver mães. Quando a gente olha o exemplo mãe, nós temos inúmeros exemplos na Bíblia de conversão. Alguém se lembra de alguma mãe que foi farol para um filho? Silêncio na plateia. Ela joga assim, ó, no meio do programa. Uai, vamos lá. Nós temos a mãe que ficou firme ali. Dos 7 filhos. Dos 7 filhos. Onde ela, os filhos de Matatias, onde ela dizia, mantenha a sua fé. Mantenha a sua fé. Nós temos um exemplo bonito de mãe também. Maria aos pés da cruz. Esse para mim é o maior exemplo de fé que teve. Foi Maria vendo aquela cena toda, ela mantendo a postura, sem gritar, aceitando aquilo tudo, né? É um exemplo de conversão. Tanto que até hoje, quando a gente olha a Pietà e vê Jesus no colo, eu fico imaginando quantas mães recebem os seus filhos, né? E a gente tem visto aí na mídia mães que perderam filhos assassinados e foram até a televisão dizer o quê? Eu te perdoo. Eu te perdoo por quê? Porque eu estou feliz? Porque meu filho, minha filha foi assassinada por você? Não, eu te perdoo porque eu vi o Papa João Paulo II indo lá e perdoando. Então a gente tem inúmeros exemplos. Mãe de Moisés, né, que entregou seu filho para não ser morto, né? Então, tamanho assim, fé dessa mulher, que a gente fala assim, como é que você entrega? Você coloca o filho ali no rio. Numa cestinha, né? Dentro de uma cestinha, tamanha é fé que nos inspira também a entregar os nossos filhos dessa forma, né? E aí você trouxe, né? Eu sou apaixonada com Joquebed porque é uma mistura de audácia, né, com coragem, que é um sinônimo de fé, porque só quem tem fé faz isso aí. Mais algum exemplo de mãe? A sequência desse testemunho também é algo engrandecedor, porque essa mãe que não tinha feito essa primeira comunhão, hoje é um exemplo para a família dela, né, tia? E eu acho que é isso, que o nosso exemplo sempre seja um precursor, instigue nos nossos filhos essas atitudes e que isso passe a um dia, quem sabe, nós como mães, nós como avós, sendo um exemplo como aconteceu ali na nossa palavra. E é isso que nós queremos pedir mesmo, Senhor. Senhor, dai-me a graça de habitar em mim a Tua fé, porque a fé é um dom. Dai-me o dom da fé. Eu quero, Senhor, que os meus filhos possam olhar para mim e dizer: eu quero ter isso que tem no coração da minha mãe. E mais ainda, que nós possamos ouvir dos Paulos da vida sobre os nossos filhos, que recorda-se da fé que existe no coração dos nossos filhos a partir da nossa herança.
Nós queremos te agradecer, Senhor, e também agradecer a você que sempre está aqui conosco. Mas não se esqueça, chame mais alguém para participar desse papo legal. Até! Até a Até próxima. mais.